E se houvesse uma maneira, um checklist, um protocolo no qual a gente seguisse para nos poupar de relacionamentos infrutíferos, poupar o nosso tempo de pessoas que não vão somar na nossa vida, você acha que seria útil para você? Fica até o final do vídeo que a gente vai conversar mais sobre isso. Olá, internauta, seja muito bem-vindo. Eu sou o Vander Bueno e hoje nós estamos aqui para falar sobre critérios importantes que a gente deve levar em consideração antes de escolher um parceiro. Um ponto para a gente começar nosso diálogo é: que momento da vida você está vivendo? Você está vivendo um momento que você vai ter um lance com uma pessoa? Você está vivendo um momento que vai querer namorar com alguém? Você está num momento que você quer construir uma família? Porque para aqueles, por exemplo, que querem só ter um lance com uma pessoa, não existem muitos critérios para se levar em consideração, ressalvando aqueles que diz respeito à preservação da nossa vida. Agora, se você já é uma pessoa que quer namorar por um período de tempo maior ou quer construir uma família, um ponto muito importante para a gente poder observar é qual é o passado desse parceiro ou dessa parceira. Ah, Vander, mas quem vive de passado é museu, definitivamente. Entretanto, as experiências são advindas do passado e os aprendizados são advindos da experiência. E são esses aprendizados que nos ajudam a enfrentar melhor a vida. Então, para a gente ter um arcabouço, a entender um pouco mais sobre o que diz respeito àquela pessoa que nós estamos nos relacionando, é muito importante a gente avaliar a forma como ela enfrentou os desafios da vida até então. É uma pessoa que teve muitos relacionamentos, teve poucos relacionamentos, durou muito tempo, durou pouco tempo, porque às vezes é uma pessoa que se engaja em muitos relacionamentos, mas não tem persistência, ou não tem habilidade emocional, ou as pessoas que ele escolhe não são pessoas legais para poder se relacionar. Então isso tudo nós devemos levar em consideração. É uma pessoa possessiva? É uma pessoa ciumenta? Quais foram as estratégias que ele utilizou para poder ter sucesso nesses relacionamentos? Ou foram relacionamentos que não tiveram sucesso, foram relacionamentos que se tornaram uma guerra? Porque se a pessoa vem de um histórico de relacionamentos que só existiram guerra, um dos dois parceiros, se não os dois nesse caso, não tiveram estratégias adequadas para desenvolver felicidade. Ora, mas você não se une com alguém, não é justamente para ser feliz? Não faz sentido a gente dormir com o inimigo todas as noites. E se as pessoas vivem expostas em relacionamentos por longo período de tempo, que fazem a gente ter mais estados de alerta, preocupação, ansiedade, depressão do que felicidade, essas não são histórias de sucesso. E aí, não sendo histórias de sucesso, a gente já vai entendendo mais ou menos com quem que a gente está se relacionando. E Vander, por que não são histórias de sucesso geralmente? Porque para namorar é necessário nós termos algumas habilidades, principalmente educação emocional. Isso não é uma coisa que a gente nasce, é uma coisa que geralmente a gente vai desenvolvendo com o tempo. Isso significa que aquele parceiro ou que aquela parceira não teve um tempo hábil ainda ou não teve situações aversivas, se é que assim a gente pode dizer, suficientemente para moldar o comportamento de forma que esses relacionamentos tivessem mais felicidades do que tristeza. Ou seja, ele está te contando ali histórias de guerras, de batalhas, de ter dormido com o inimigo várias noites, independente de quais sejam os motivos que às vezes levam as pessoas a separar, são N motivos que podem acontecer, mas ali a pessoa está te contando, entre aspas, histórias de resiliência. Mas o que garante que com você vai ser diferente, por exemplo? E a gente deve avaliar como que é a vida particular dessa pessoa também. É uma vida, por exemplo, que está pautada nos excessos? A pessoa come muito, bebe muito. É uma pessoa que tem estupim curto, está sempre irado, é uma pessoa muito possessiva, muito ciumenta, é uma pessoa que os afetos são muito intensos, como se houvesse um controle, ela gira o controle até o máximo, uma pessoa 8 ou 80, quem garante que no final desse relacionamento essa pessoa não vai ter um comportamento vigilante ou ela vai ser possessiva? E aí eu te pergunto, é essa pessoa que você quer compartilhar os momentos da sua vida? Tudo isso são fatores interessantes e importantes para a gente determinar ou para a gente levar em consideração antes de escolher um parceiro ou uma parceira. E quando a pessoa não tem as estratégias adequadas, por exemplo, para poder disparar serotonina, ou vive num casamento que tem mais brigas, que tem mais picuinhas, que vai dormindo com o inimigo e esse tempo de sofrimento ele vai se prolongando, o casamento na verdade ele se torna uma gaiola que diz o seguinte: não é que o casamento é bom,
é que eu tenho mais medo de separar e viver a vida do solteiro do que de continuar com o meu parceiro, é uma pessoa que vive em situação de vulnerabilidade, de dependência emocional. E esses comportamentos que estão vinculados à dependência emocional ou de estupim curto, de ira, de comportamentos que são excessivos, geralmente são comportamentos que eu vou dizer aqui retrógrados, infantis. Por que eles são infantis? São comportamentos que não foram amadurecidos. É como se fosse uma criança que quer um doce e aí você fala para ela, não pode comer esse doce agora, ou o doce vai cariar seus dentes, enfim, vai te trazer uma série de prejuízos ali na frente e a pessoa quer a todo custo. Então, quando a gente vai comparando esse tipo de comportamento, a gente vai entendendo mais ou menos que tipo de pessoa que a gente está se relacionando. Se você se envolve com pessoas que têm muitos comportamentos infantis, ou que... Porque todo mundo tem comportamento infantil, nós não somos desenvolvidos em todas as áreas da vida, mas a pessoa que ela tem comportamentos infantis em excesso, por exemplo, mora ainda com os pais, não produz renda suficiente, não tem limites, uma pessoa sem limites, por exemplo, no paladar, ela come excessivamente, ou bebe excessivamente, ou usa muitas substâncias entorpecentes, é a pessoa que não tem, é uma criança que não tem limites, ela é uma criança que não tem equilíbrio, que não tem autocontrole, ou seja, ela não controla os próprios comportamentos, em dada circunstância ela se torna um escravo do desejo. A pessoa que é um escravo do desejo, ela não tem liberdade, ela vive em prol das situações contextuais que estão acontecendo ali na vida dela. Então a situação exige que ela tome alguma decisão que seja mais madura, às vezes ela não vai ter esse discernimento para tomar aquela decisão ali na hora. E esse comportamento ele fica infantilizado. Conforme o tempo vai passando, alguns comportamentos a gente vai amadurecendo e outros comportamentos vão ficando para trás. Vão ter pessoas que no início do relacionamento vão pintar para você que são deuses, que são príncipes, reis encarnados aqui. Ou seja, não, eu sou um empresário de sucesso, não, eu sou uma moça recatada do lar de família, assim, assim, assada, etc e tal. Mas, na verdade, quando você vai comparar isso com o comportamento da pessoa, você vê que não tem nada a ver. Ou seja, o comportamento dela, a ação dela é incongruente com o que ela fala. Essa pessoa é um hipócrita, ela não segue o que ela fala. E a gente tem que avaliar principalmente quais são os comportamentos. Porque aí lá na frente você vai falar, Wander, mas eu não comecei a namorar com essa pessoa não. Fulano era comigo de um jeito no início do relacionamento e agora ele está de outro jeito. Mas você vai notar o seguinte, às vezes esses comportamentos que agora são aversivos no seu relacionamento, por exemplo, comportamento compulsivo ou um comportamento ciumento, de controle, ele já estava presente em outros comportamentos que você não percebeu. Por exemplo, o da gula, o do excesso, o da pessoa que é intensa demais. Já viu aquela pessoa que vai numa festa, ela não vai embora enquanto ela não vê o fim da festa? Por quê? Porque ela é excessiva, ela quer as coisas ao máximo, na intensidade máxima, ela não é ponderada, ela não tem equilíbrio. Isso daí já estava presente no comportamento dela antes, já dava para você ter percebido isso, às vezes, nos primeiros meses que vocês começaram a sair. Só que na época, às vezes, você não tinha olhos para ver e você não tinha ouvidos para ouvir. E o problema é quando esse comportamento ele vai se generalizando para outras áreas e vai comprometendo, por exemplo, não só a vida do relacionamento conjugal, mas também do trabalho. É uma pessoa que às vezes não passa muito tempo num trabalho, não pode ouvir sapo de um patrão, ou de um funcionário, ou de um cliente, é uma pessoa que tem dificuldade de ter relacionamentos com o próximo. Tudo isso são fatores que já dá pra gente predizer logo no início do relacionamento, para quem tem educação emocional, para quem está fazendo terapia, para quem começa a conhecer um pouco mais sobre ela mesma. Se a pessoa vive no limite do desejo, ou vai seguindo as ordens exclusivas do desejo, quem garante que aquela pessoa vai ser um bom pai de família? Se ele não conseguiu conter nem as próprias emoções ou nem o próprio desejo, quanto dirá de alguém que é dependente dele? Uma criança, por exemplo. Quem vai dizer que ele vai ser um bom chefe de família, que ele vai ser um bom empreendedor, que ele vai ser, ou que ele já foi um bom filho para a mãe ou para o pai? Todos esses fatores a gente deve levar em consideração antes de se envolver com alguém, porque do contrário a gente vai perdendo muito tempo na vida. E quais outros fatores a gente deve levar em consideração também? Que é um dos principais, inclusive, que proporciona a gente ter relacionamentos com os outros. Afinidade.
E principalmente nesse sentido aqui, afinidade de valores, de caráter. Por quê? Porque quando a gente namora alguém que tem valores diferentes do nosso, pode ser que num curto período de tempo vocês tenham alguns benefícios do prazer, do companheirismo, do carinho, mas quando a vida começa a cobrar mais das exigências, por exemplo, de um casamento ou de um relacionamento mais duradouro, vocês vão perceber que haverão prejuízos a longo prazo. Porque já imaginou se você constrói uma família que é completamente diferente dos valores que são necessários para a gente ter autossegurança, para a gente ter confiança no próximo? Quem garante que essa família vai ser feliz ou que essa prole vai crescer segura? Não existe essa segurança. Ou seja, a gente tem que ter pessoas, ou é recomendado que se tenham pessoas com interesses em comum naquele momento, para que amanhã, na falta do pai ou na falta da mãe, o filho, né, para aqueles que assim desejam ter filhos, mas se não, para que a gente não tenha dúvida de que aquele parceiro ou parceira tem as habilidades necessárias, mínimas, para poder viver em sociedade, para criar uma criança de forma saudável e sustentável. Claro que aqui não é o plano das perfeições. Todas as pessoas que a gente encontrar aqui terão defeitos, estarão num nível de desenvolvimento diferente dos outros. Entretanto, a gente não precisa selecionar aqueles que são os piores. E vocês ainda vão ver um caso muito interessante. Já viu aquela pessoa que diz: eu tenho dedo podre para poder escolher o meu parceiro ou minha parceira? Essas pessoas que têm dedo podre e que selecionam vários parceiros que às vezes não agregam na vida, uma pergunta que fica no ar é: qual o critério que você está utilizando para selecionar essas pessoas? É beleza? É dinheiro, por exemplo? Que são fatores, às vezes, muito importantes para o relacionamento, mas às vezes não são os mais importantes. Às vezes pode ser caráter, às vezes pode ser valores. E se você já está avaliando as pessoas por esses fatores e mesmo assim não está sendo bom lá na frente, a pergunta que a gente deve fazer é: o que nós estamos oferecendo para o parceiro que está fazendo com que o casamento entre numa proposta de soma? Casamento não é para complementar um ao outro, é para somar. Ou seja, a gente tem que ter elementos positivos, dentre eles caráter, valores, pensamentos que são bons e de crescimento, para quê? Para somar na vida do outro. O objetivo da gente se unir com alguém não é disparar hormônios bons, não é compartilhar momentos de felicidade. Para isso a gente também tem que ter o que oferecer. Do contrário, a gente nunca vai se relacionar com outras pessoas que são boas. Porque aquelas que são boas, supostamente elas têm muito a agregar na sua vida. Mas por que motivo elas namorariam alguém que não vai agregar nada na vida delas? Ou seja, a gente tem que pelo menos ter o mínimo ali necessário de desenvolvimento emocional e mental, de experiência de vida para poder se engajar num relacionamento e ter sucesso, ter felicidade, que é a proposta da gente se relacionar com alguém, viver momentos de felicidade juntos. Por hoje é só, meus queridos. Até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Mandem mensagem, deixe os comentários aqui que a gente vai mantendo contato. Até a próxima.